Fala galera, sou o Júnior, líder de escultura aqui da Iron Studios. Vou mostrar aqui um pouco do processo de escultura do Príncipe Adam, He-Man. Estou aqui com o nosso boss Igor Cato. E aí, Juninho, beleza? Vou mostrar aqui um pouquinho do processo de modelagem do personagem, tá? Tranquilo. E aí, Juninho, como é que você começa? Fala pro pessoal aí, como é que você pensa? Porque assim, tem muita gente começa... Cada escultor tem a sua pipeline, né? Então é interessante aí, como é que você pensa para começar uma peça? Você recebe um concept? Como é que funciona isso? Bom, é o seguinte, geralmente quando a gente recebe ali o conceito, né? Vou até abrir o conceito aqui para mostrar. A gente recebe aqui já o conceito aprovado. Dessa etapa aqui a gente começa a pensar na modelagem, né? Então, como você falou aí, né? Tem vários artistas aí que começam de uma maneira diferente, né? Eu já, como o processo para a produção é um pouquinho lento, né? Então a gente geralmente costuma acelerar em alguns processos, né? Então, corpo, por exemplo, quando a gente vai fazer algum personagem que tenha bastante silhueta humana, principalmente musculatura e tal, né? A gente geralmente costuma pegar referências humanas aí, né? Tipo De bodybuilder, né? Ou até mesmo de outros artistas, até para ver aqui um diferencial na peça e tal. Uhum. Então, eu geralmente começo com uma base mesh que eu já construí aqui. Não é totalmente finalizada, né? Você vê que as mãos aqui nem estão finalizadas, não estão nem na proporção certa ali, se fosse uma mão fechada e tal. Porque também, dependendo de cada personagem, você pode mudar também, né? Exato, a gente pode mudar. De repente, eu posso fazer uma mão maior, tipo um Hulk, por exemplo, e tal. Daqui eu já consigo começar a fazer qualquer tipo de personagem, né? Acho que menos feminino. E você sempre parte dessa base, os personagens masculinos. Assim. Isso, personagens masculinos ou criaturas, né? Geralmente eu parto dessa base mesh aqui, né? Então aí eu já começo a primeiro pensar na pose, né? Bom, quando tem muitos artistas que quando estão modelando, né, eles preferem começar o modelo na pose T, né, pose simétrica, né? Então eles já começam a pensar na silhueta do personagem, já nessa pose aqui, né, que a gente chama de pose T, né, ou pose A, enfim. Eu já começo a posar antes, né, eu prefiro posar antes, já achar a silhueta na pose, para começar a entender melhor a proporção do personagem e tudo mais. Essa base é mais para agilizar, né? Exato, é mais para agilizar. Não precisa começar sempre do zero, de uma esfera, alguma coisa, né? Exato, um dia você teve que fazer ela do zero, essa primeira base. Só que aí você salva esse arquivo, né? Para você poder agilizar depois mais o seu processo. Isso, exato. É até mais rápido, né? Como a gente tem feito bastante personagens, né? Tipo, sei lá, a cada 2 semanas a gente tem que soltar um personagem. Então, nesse caso, é sempre bom ter alguma base mesh ou, sei lá, alguma coisa de base ali para poder agilizar o processo de trabalho, né? Então aqui, ó, eu começo a posar, mas eu não me preocupo muito com a forma, com a musculatura, enfim. Isso daqui a gente começa a fazer bem ruim mesmo. Mas é mais para posicionar ali os membros, posicionar toda a estrutura do corpo para pose. E aí depois a gente começa a ajustar isso conforme a gente vai avançando na modelagem. Né? Então você fica mais preocupado com a parte do gestual, assim. Exato, com
com o gestual, com a silhueta em si, né? Aí depois que tudo tá pronto, aí sim você refina a anatomia, você refina tudo. Isso, Aí tem uma adaptada ali para mostrar, principalmente já na base, né? Então eu acabo mostrando um pouco da base, blocando o início da base ali, né? Para a gente conseguir entender melhor a silhueta do modelo, né? Então você vê que ele tem, o Adam aqui, ele tá com as pernas bem abertas, né? E o meu carinha aqui, ele tá uma pose mais relaxada, então a base aqui ajuda a gente a ver esse tipo de coisa, né? E aí quando você fala de se preocupar com a base também, essa base depois você vai já fazer próximo do conceito que já a gente está vendo aí, certo? Ou Exato, você mantém essa base redonda aí? Não, eu geralmente eu costumo fazer já no modelo ali, né, a base do modelo, porque acho que fica melhor para enxergar possíveis erros aí que eu esteja cometendo, né? Principalmente quando a gente está muito tempo num personagem, aí acaba viciando o olhar e tal. Então, para deixar o olhar mais fresco sempre, é sempre bom a gente tentar fazer o máximo possível, deixar o máximo possível fiel ali ao conceito, né? Claro que tem algumas coisas, por exemplo, esse modelo como a gente já fez, então eu vou mostrar um processo mais avançado, mas tem coisa aqui que cabe à interpretação do artista 3D, né? Então, vocês vão ver que tem coisas que estão um pouco diferentes do conceito, né? Mas geralmente a gente não recebe o giro, né, no conceito, né? Só recebe ou essa imagem que a gente está vendo ou ela pintada, né? Alguma coisa assim, mas só uma vista, né, que a gente recebe. Exato, a gente não recebe a vista lateral, traseira, né, e tal. Então cabe interpretação, mas assim, mesmo na vista frontal, às vezes tem coisas que na silhueta do desenho funciona, mas pro 3D fica um pouco estranho, né? Porque a gente precisa ter uma coerência ali, né? Então acaba que a gente precisa interpretar bastante coisa. Bom, então aqui o processo é bem rápido assim, quando a gente tem uma base já, né? Claro que essa base aqui Quanto tempo você demorou? Porque assim, você já tem um bom tempo já de experiência na área, né? E essa base aí que você está mostrando parece tipo, até para um leigo falar, ele já pega uma base pronta tal e fica fácil. Mas assim, quanto tempo você demorou para chegar nessa base sua? Assim, você fala assim, agora eu tenho uma base que eu consigo extrair uma coisa só. Tempo que eu digo assim, não tempo de fazer, tempo para você chegar de experiência e tal. Eu estudando assim já tenho uns 11 anos, né? Estudando e trabalhando na área, então estudo de anatomia, estudo de desenho, de escultura, escultura tradicional, né, que a gente estuda bastante para pegar proporções, tudo, né? Tentar fazer com que o modelo fique mais realista, né, entre aspas, que fique mais crível, né, pro 3D. Então não é da noite pro dia, né? Então essa base mesh aqui, né, eu construí ela aqui, assim, se a gente for levar em consideração de tempo mesmo,
tempo eu digo assim, sentar aqui e fazer essa base mesh, eu fiz ela em 1 hora. Mas para eu chegar nesse nível, eu demorei 11 anos. Né? Então ainda foi a primeira que você fez também. Exato, né? e ainda tem muito que melhorar, assim, eu tento estudar pelo menos 1 hora por dia ali anatomia, não só de masculina, né, feminina também, fazer bastante rosto, que eu creio que seja a parte mais difícil aí de esculpir, rosto, principalmente rosto feminino, que é eu acho que seja uma dificuldade minha, em partes, mas eu estudo bastante isso daí. O rosto também você chega, que nem você está colocando na pose aí, você já faz ele sem simetria depois, ou você depois coloca um outro arquivo usando a simetria e depois você posiciona de novo? Nesse caso aqui, eu tô pensando mais na pose geral, né? Então, eu não me preocupo muito com fazer o rosto logo de cara. Então, você vê que esse rosto ele tem algumas informações de olho, nariz, né? Tipo, bem blocados. Alguma informação aqui de boca, né? Orelha e tal. Mas, assim, esse rosto aqui é só pra marcar ponto. Só para marcar ali onde ele tá olhando, né? Para onde ele vai olhar e tal. Sim. Mas geralmente o que eu faço? Vou até fazer aqui, ó, só para mostrar direitinho. Deixa eu tirar esse. Então assim, também pro rosto, geralmente a gente tem uma base mesh lá que tem a boca, olhos, tudo pronto, né? Só que como esse personagem aqui foi um personagem bem atípico, né? A gente precisou fazer um personagem que ficasse parecido com o desenho, mas que não ficasse igual. Não sei se deu para entender, mas... O parecido do desenho até também é o personagem clássico também dos bonecos, né? O boneco clássico também. Né? Exato, Então a gente tentou fazer com que a peça ficasse uma coisa mais exclusiva, né? Então o rosto que a gente fez não é um rosto parecido com o do desenho, mas lembra bastante o Príncipe Adam ali ou o He-Man, né? Então é uma leve estilizada, né? Que a gente deu uma leve estilizada. Então aqui, ó, vocês vão ver que não tem muita simetria aqui, né? Então, se tiver na mesma linha aqui a orelha, o nariz e tal, a gente precisa ajustar isso, né? Então aqui eu só ajusto aqui a posição do pescoço e tal. Nesse caso aqui eu não preciso nem ajustar, na verdade, porque como ele está olhando para cima, então basta eu pegar aqui e fazer o rosto na simetria, né? E depois só posicionar ele lá. Então o pescoço ele vai ficar assim mesmo. E aí eu começo a trabalhar aqui com referências, né? A gente precisou pegar ali referências do rosto ali de brinquedos, do desenho, né? É mais dos brinquedos, porque era onde a gente tinha bastante referências de vistas laterais e 3/4, né? Então a gente usou bastante essa referência para conseguir fazer o personagem. Mas claro que aí dá aquele toque do artista, né? Então não ficou 100% fiel, mas com um rosto legal para dizer que é o Príncipe Adam ali, né? Então aqui eu já começo a fazer o rosto do personagem, trabalhar mais os shapes do nariz, da boca, para deixar ele mais crível, mais fiel ali, né? Aí, Juninho, também falando para o pessoal que não sabe, né, que software que é esse, se demora muito tempo para aprender
se é muito difícil, né? É que nem você falou, né? Precisa de 11 anos aí para você ter uma qualidade boa, né? Mas assim, é possível sei lá, um adolescente que quer entrar nessa área para estudar, quais são os meios que ele precisa ter ou buscar para conseguir fazer esse trabalho que a gente faz, né? Assim, falando do software, o software ele não é tão complexo, né? Apesar de assustar um pouco quando você abre a primeira vez, né? Parece uma nave. Parece uma nave, né? Você tem vários botões aqui, acaba dando uma assustada, mas não é complexo, não é difícil, tá? O que vai ser mais difícil é aprender a técnica para estudar anatomia, né? Ter essa percepção de volumes, de shapes, né? Deixar o modelo legal. Isso que é o mais importante, é o que é o mais difícil, né? O software em si é tranquilo. Acho que aí, sei lá, uma semaninha estudando, olhando no YouTube aí, você já aprende bastante do software, né? E aí, cara, Anatomia. como diz o boss aqui, é tempo de bumbum na cadeira, né? Sentar ali e tentar fazer o máximo possível. Claro que não vai ser fácil do início, né? Uhum. Também não recomendo assim. Eu comecei, eu tinha zero conhecimento de anatomia, de nada. E nem sempre é bom você começar sozinho, né? Então, porque você acaba se frustrando muito, né? Então, sempre busca aí algum mentor ou alguma escola de 3D. Provavelmente essas escolas vão ter ali instrutores ali que vão auxiliar ali a estudar pelo menos o básico de anatomia, por exemplo, vai ter. O mais difícil não é a relação ao software, né, em si, né? É a parte do estudo de anatomia, o estudo artístico mesmo, né? Exato. E é a parte que a gente vai mais, assim, estudar, né? E é o resto da vida, né? Que é o resto da vida, né? A gente até hoje não para, né? Você mesmo, né? Uhum. Tem aí, sei lá, quantos anos você tem de carreira? 15, né? 16, sei lá. E até hoje está estudando. Então é algo que você não para de fazer, né? Sim. Estudar acho que é uma coisa que a gente vai sempre fazer, né? E Fala aí, se atualizar também, né? Não é só o ZBrush, né, que compõe a carreira em si, né? Uhum. A parte de escultura de estátua é uma das áreas, né, que a gente trabalha, enfim. Tem games, tem cinema, e esse software séries, né? que a gente usa dá para ser utilizado tanto para filme como para game e outras, Exato, e outras coisas, né? O mesmo software que a gente usa. Se eu não me engano, não sei se tem outro, mas acho que 100% do mercado usa esse software aqui, né? Principalmente para a construção de personagens, né? Tinha o Mudbox, né, que era da Autodesk também, mas não é tão forte tinha quanto... aí os concorrentes, mas acho que ZBrush. esse daqui é o principal, é o que a galera mais utiliza, assim, para escultura de personagens, né? Bom, então aqui, ó, é só uma blocagem simples aqui, não vou continuar. Vou aqui abrir o próximo. Aqui já está um pouquinho mais avançado, ó. Você vê que eu comecei a arrumar, já botei a mão aqui e tal. Botei aqui tentei blocar uma espadinha aqui só para colocar ali na mão dele, né? Entender um pouquinho melhor da pose. Eu coloco aqui e vou tentando trabalhar ali. Aqui é assim, como tudo a gente tem que estudar, né?
principalmente quando o cara quer ser escultor de personagens aí, a gente tem que treinar muito o desapego, né? Então, você vê que o modelo ele não tá todo bonitinho ainda, eu não tô pensando muito em arrumar aqui tipo, essa parte aqui, por exemplo, tal. Primeiro eu prezo mais pela silhueta, né? Então aqui eu comecei a dar um primeiro passo aqui de musculatura, né? Sempre olhando referências, tá? Aqui eu não tô olhando porque o monitor é pequeno. Só você está trabalhando com monitor agora aqui, né? Mas a gente sempre trabalha olhando referências, tá? Claro que com o tempo, né, você vai pegando tanta prática ali, você vai acabar fazendo algumas coisas de cabeça, né? Então, tem músculo aqui que eu nem precisei de referência para entender ele. Mas quando se trata de posar, é sempre bom a gente pegar algumas referências para conseguir entender como que o músculo se comporta ali, né? Então, aí a gente monta um board de referências parecido com esse aqui. Aí tem trocentas referências aqui, né? Tem menino Arnold. E aí a gente vai trabalhando são bastante. São referências variadas de tudo quanto é. Desde desenho até. Exato, Aqui eu só peguei bodybuilder, porque a gente vai fazer o Adam bem bodybuilder. Uhum. Então acabou que eu peguei bastante referências nesse sentido, porque é o que o personagem pede, né? Uhum. Então aqui eu comecei a trabalhar um pouquinho mais na silhueta do modelo e tal. E aí daqui eu começo a... você vê que as pernas ainda estão paralelas. Aqui eu precisava mexer nisso aqui, né? Mas aqui eu já começo a trabalhar mais em acessórios. Então eu começo a pensar mais na roupa, né? Roupa, cinto, a bota, enfim. Para ainda assim ajudar mais ainda a achar a silhueta do modelo, tá? Quanto mais elementos você colocar, mais fácil você vai conseguir... Mais fácil consegue de visualizar. Então, ó, aqui eu já tenho um início de rosto, né? Esse aqui não é o rosto final ainda, a gente só fez aqui uma ideia para como seria, né, o Adam num primeiro passo ali, né? E aí eu só coloquei aqui mais para ver posição da cabeça, onde ele vai olhar e tal. E aí eu já comecei a trabalhar mais nos acessórios. Então eu já tenho aqui uma ideia da roupa dele, né? Da roupa ali, onde vai ter a divisão do cinto, a posição da mão, né? A gente vai tentar trabalhar aqui. É um exemplo de interpretação, né? Tem várias referências do Príncipe Adam que a gente pegou que ele não tá com essa mão aqui aberta, né? Parece que aqui ele vai pegar alguma coisa, né? E a gente viu que no desenho, principalmente, a mão dele fica mais neutra, né? Não tá fazendo nenhuma ação. Então a gente optou fazer por deixar a mão assim, vocês vão ver que no final ela vai estar parecida com isso aí. Não a mão desse jeito, né? Não desse jeito, mas a posição... Exato. A posição vai estar parecida com isso aí. Tá? Aí eu já comecei também a pensar um pouco mais no cabelo, né? O cabelo acho que é a parte mais icônica do personagem, né? Isso. Esse cabelinho dele aí. O cabelo do He-Man agora. Cabelo do He-Man. Então a gente começou a ter uma ideia ali de como seria o personagem. Só voltando, geralmente a gente trabalha com 2 monitores, né? No caso agora, Exato, para essa Masterclass a gente está trabalhando com um, mas geralmente esse board aí que você está mostrando aí no canto, ele fica num segundo monitor. Ele fica num segundo monitor, tal, para ficar mais fácil. E auxilia bastante ali
Até porque, né, assim, vai de gosto também, né? Tem artistas aqui que não preferem ficar com um monitor só e é tranquilo, assim, eles conseguem trabalhar bem tranquilo. Eu prefiro 2 por conta do espaço mesmo, né? Eu tenho bastante espaço numa tela e a outra eu só fico de referência. E também é bom pra gente ficar circulando a referência, né? Porque às vezes a gente pode ir, sei lá, usando um monitor só, minimiza ali a tela e acaba perdendo o foco da referência, né? Uhum. Então acaba que atrapalha um pouco e vai saindo um pouquinho da ideia do personagem, né? O pessoal deve estar perguntando aí no chat aí alguma coisa, que software que é esse que a gente usa para colocar? Esse aqui é o PureRef. Acho que a galera aí do meio aí já conhece bastante, mas para quem não conhece, é o PureRef. Ele é um software gratuito, então é bem tranquilo de achar ali. Qualquer referência que você tiver aqui, bota nele e seja feliz. Dá para você redimensionar, fazer... Ao invés de você jogar no Photoshop. Exato, rotacionar e tal. Então aqui e é bom que ele mantenha a qualidade da imagem como ela vem, né? Então, você pegou uma imagem lá Full HD, ela vai vir aqui Full HD, entendeu? E ela vem no tamanho... Por isso que as imagens aqui, elas estão num tamanho variado, né? Porque eu só pego e jogo aqui, nem redimensiono. Algumas só para não ficar dando zoom infinito aqui, né? Bom, enfim. Então aqui, ó, no modelo, aqui eu já avancei, né? O step eu já avancei um pouco mais. O tempo aqui varia bastante, né? Mas esse modelo aqui eu trabalhei do início até o final, acho que foi uma semana mais ou menos. Uhum. Então Isso porque você já faz rápido já também, né? Oi? Isso porque você já faz rápido. Exato, Então, já tem normalmente é umas 3 semanas cada escultor, ou tem isso. Um mês, um pouquinho mais. Né? E também depende muito da complexidade do personagem, né? Geralmente, a média é 3 semanas, mas como esse personagem aqui já estava meio que fácil de fazer e a gente precisava dele o mais rápido possível. Sim. Então acabou que a gente fez ele bem rápido, né? Então aqui eu já comecei a trabalhar bastante em detalhes. Então eu fiz a tanguinha dele, de pelinho. Você já vê que eu começo a refinar melhor a anatomia, né? Ainda não está finalizada, mas já está bem refinada aqui. Já consigo ver as proporções, todos os shapes dos músculos aqui. Uhum. Então já tenho uma ideia de como vai ser. Aqui, ó, eu já tenho uma primeira ideia da base, né? Deixa eu tirar aqui a cor, para ficar melhor de ver. Isso é a blocagem lá que você tinha falado. Isso aqui é uma blocagem, uma ideia da base, tá? Você vê que tem graminhas e tal. Assim, tem artistas que preferem blocar isso aqui como se fosse, sei lá, pensa aqui nesse galho de árvore aqui, nessa raiz, como um cilindro mesmo. Então eles só pegam aqui um brush aqui e passa ali. Esse aqui é o galho da árvore, né? Sim. Mas eu prefiro blocar com um pouco mais de detalhe, porque eu acho que isso daqui ajuda também a mostrar, até mesmo pro superior, né? Tipo, pro Igor ou para alguém que vá aprovar a peça em base e tal, para ajudar a percepção do cara. Então, geralmente eu penso em blocar com o mais detalhe possível. Mas, claro, isso daqui eu não perco muito tempo. Então, cara, isso aqui eu fiz em, sei lá, 30 minutos. Sim, essa base inteira. Aí, quanto tempo mais ou menos vai dessa base que você fez em 30 minutos com a base que você final, assim, já tipo, isso aí pula para uns 3 dias, 2 dias para finalizar? Aí assim, eu começo como eu faço uma pesquisa ali de
referências nesse caso eu fiz do desenho, né? Então nesse caso eu comecei a seguir mais os shapes de pedras ali do cenário do desenho. Então acabou que foi bem rápido esse aqui, né? Já tinha feito essa pesquisa, então acho que eu levei ali um dia para fazer a base final. Sim. Tá? E aí o modelo em si daqui pro final é, sei lá, 2 dias, mais ou menos, tudo, né? Fazer tipo o detalhamento da base, refinar alguns detalhes do personagem. E aí, sim, né? Depois que eu fiz tudo, eu geralmente consigo modelar já fazendo uma pintura base ali, né? Então, isso também é um fator que ajuda na percepção. Às vezes é bom você fazer uma pinturinha ali para ajudar, visualizar. Principalmente no rosto, né? O rosto é o que ajuda mais ali, né? Não que essa pintura ela vá para a peça final, porque a gente não tem não existe essa tecnologia, né, para replicar em massa isso daí, né? Exato. Mas serve como uma referência, né? Essa pintura é uma referência, não só para a pintura em si, né, o cara que vai fazer a pintura da peça, mas também para o artista 3D ali, né? Se for usar de referência para a peça final, né, geralmente tem alguns detalhes diferentes, né? Marcações no músculo para pintura, alguns desgastes, por exemplo, laminha na bota, enfim. Mas isso aqui é uma base só de pintura, não é a pintura final aqui, né? Sim. Então aí, ó, vou mostrar aqui o próximo. O 6 já está um pouco mais refinado, né? Então, ó, aqui eu já pensei mais em dobras, né? E aí é uma coisa interessante de falar também, porque o escultor, ele não estuda só anatomia, né? Então ele vai estudar tudo, desde dobra de tecido, maquiagem feminina, dobras, enfim, pelo, enfim, tudo. Rocha, sei lá, folhagem, tudo que envolve ali esculpir, que dê para acrescentar no modelo, a gente vai estudar, vai tentar fazer o máximo possível ali para ficar bom, né? Então aqui, ó, eu já começo a pensar mais no refinamento da peça, né? Tudo sempre olhando referência, né? Nunca deixar de olhar a referência. Uma coisa que eu acho que é legal mostrar pro pessoal principalmente, eu acho que muita gente que está assistindo deve ser a primeira vez, né, que está vendo esse software ou o processo mesmo, né? Uhum. Essa parte do brush aí que você passou de clay, essas coisas, só fala um pouquinho, tipo, o que dá para ser feito, né, com esses brushes, né, tipo, que tem variação diferente. Fechou. Deixa eu só pegar uma esferinha aqui para ficar mais rápido aqui, tá? Bom, então aqui como eu falei, né, assusta um pouco, mas geralmente quando o cara começa, ele não vai usar nem 10% desses brushes aqui, tipo, sei lá, o cara bom mesmo usa 3 brushes e acabou, entendeu? Máximo 5, né? No máximo 5, Então, tem subatalhos aqui, né, que a gente pode usar, tá? Todos esses brushes aqui a gente põe em atalhos no teclado para facilitar aqui o manuseio deles, tá? Então, ó, vou mexer aqui no Standard, que é o brush padrão aqui do ZBrush, e aí você consegue fazer algumas coisas com ele. Então, aqui nessa abinha aqui, ó, a gente pode, sei lá, mudar aqui para modo carimbo, né? Por exemplo. Eu vou pegar aqui algum stamp, né? Que é isso aqui como se fosse um carimbo mesmo, um alfa, né? A gente chama de alfa aqui, mas tipo um carimbo, né? E aí consegue fazer aqui algumas coisas com ele, tipo
um desenho, alguma coisa do tipo. Qualquer imagem preto e branco que a gente colocar. Qualquer imagem preto e branco, exato. Freehand, né, geralmente é o que a gente usa mais para, enfim, fazer, por exemplo, dobras, né? A gente está falando de dobras ali. A gente faz algumas dobras com esse brush. Tá? Por isso que não é nem só o software, né? Você vê que, tipo, realmente é um software bem livre, assim, para você. É que nem você ter, não adianta você ter o lápis mais caro do mundo, sendo que você não sabe desenhar, né? Então... Exato, o cara tem que entender mesmo, assim, a ferramenta, ela é uma parte do processo, mas não é todo o processo. O principal mesmo é saber fazer, né? Então, o que você está fazendo com a ferramenta, né? Aqui, ó, tem um modo spray, né? Que a gente pode fazer, por exemplo, né? Voltar aqui no Adam. Essas graminhas aqui, ó, a gente consegue fazer essas graminhas com esse brush aqui, né? Então, posso pegar esse brush aqui, ó. Aí eu mudo o alfa aqui, né? Que é essa imagenzinha que a gente falou aqui, preto e branco. Eu pego esse pontinho aqui, ó. E aí eu consigo fazer... Opa, deixa eu desligar aqui uma opção. Consigo fazer aqui uma ideia de grama, né? Você tendo um mix aí de conhecimento do software mais a criatividade, você consegue fazer várias coisas, né? Exato, isso daqui até um pessoal me perguntou aí há uns dias atrás aí como é que a gente fazia, né? E é meio que isso aqui mesmo, é tipo esculpir. Um pessoal achou que a gente fazia graminha de verdade e tal. Sim. Então é basicamente isso, é pegar o brush ali e tentar fazer com que ele funcione do jeito que você quer, né? Uhum. Enfim, aí tem aqui uma outra opção de spray, né? Esse spray, color spray, né? Vocês vão ver que ele tem uns pontinhos aqui que tem uma variação de cinza, né? Então, alguns estão brancos, outros têm um tom de cinza. Isso é porque ele tem uma variação de altura, né? Então, conforme a gente vai passando, ele vai variando em alguns pontos a altura, né? Que é perfeito para fazer grama, né? A grama nunca é certinha, né? Ela sempre tem uma variação. Já esse aqui, ele é 100% do mesmo tamanho, né? Então, aqui eu consigo fazer a variação, por quê? Porque eu estou usando uma mesa digitalizadora que a gente consegue fazer com que a pressão da mão influencie na ideia do brush, né? Na execução do brush. Mas se eu tirar a pressão, com certeza o brush ele vai funcionar meio que padrão, né? Mesma altura e mesma largura aí, né? E aí eu tenho esse drag dot, que é se você quiser fazer graminha um por um, ó, boa sorte. Vai ficar até amanhã. Vai ficar até amanhã aí. Mas esse daqui geralmente a gente usa para fazer, sei lá, ponto de costura ou de botão, enfim. Dá para fazer várias coisas com esse brush aqui. E aí tem uma série de brushes aqui, né? Então dá para usar bastante aí. Tem alguns que imita textura de massa, né? Na massa. Como se a gente estivesse esculpindo na massa, né? Então dá pra você ter essa liberdade aqui com o ZBrush. Você tem uma liberdade que nem igual um Photoshop ou até um Paintbrush, pra quem não conhece nem o Photoshop. Exato. Só que você consegue fazer isso numa geometria tridimensional, né? Então o software ele te proporciona muito poderoso, né? Exato. O programa. E aí tem outros aqui, tem o de pintura, que dá pra gente fazer a pintura no modelo aqui,
Aí é bem livre, né? A gente pode escolher aqui o que pode fazer e tal. Aí É um software bem completo, assim, quer dizer, completo entre aspas, né? completo a gente, para o que a gente faz, né? a gente usa bastante coisa nele, acho que, sei lá, tem alguns anos aí que eu não abro outro software a não ser o ZBrush. É claro, se você for em outra profissão, por exemplo, game ou cinema, você precisa de outros softwares além dele para fazer, né? Exato. Da continuidade de um trabalho, animação, todas essas coisas, né? Exato. Em outras áreas ele é parte de um processo. Pra gente certeza. ele é quase um 100%, né, do processo. Né? Isso. E, Juninho, e aí, voltando ali no Bolander ali, você falou ali das dobras, né? Acho que deu pro pessoal entender ali como mais ou menos é feito, né? Toda essa parte aí da dobra e tal. E aí, qual que é o próximo passo? Então aqui, ó, só acrescentar aqui nessa questão da roupa, nesse caso eu preferi esculpir. Porque eu achei um pouco mais rápido, mas tem um outro software que a gente também utiliza, que é o Marvelous, né? Que basicamente um software que simula roupa, né? Ele vai simular todas essas dobras aqui e tal, mas nesse caso, como eu queria um resultado mais rápido, eu optei por esculpir mesmo, tá? Você vê que a mão aqui, ó, ficou quase na posição lá que a gente fez, ó. Só com a mão mais bem feita. Só que tá bem mais feitinha. Aí você vê também que a rotação, né, como a gente estuda até a rotação de como vai ser pega alguma coisa ali na mão, então você vê que não é algo jogado, né? Não é boneco, né? Não vai virar um boneco aqui, né? Vai ficar bem, entre aspas, bem realista. Tá? Então, ó, aqui já está quase no processo finalizado. Então, daqui Deixa eu só mudar a cor aqui. É só refinar mesmo. Daqui, ó, você vê que eu já tenho um refinamento bem melhor aqui, né? Você vê que dessa peça aqui... Opa, cadê? Ó, dessa peça aqui, você vê que não tem informação de pedra aqui, nada. Para essa peça final aqui, eu já tenho bastante coisa, né? Então o resultado fica melhor. E aqui, ó, já tem um resultado mais polido, né? Já mais polido. Até as pedras mais quinadas. Exato, Então daqui, ó, nessa peça aqui a gente já consegue pensar na aprovação. Então você vê também que eu tenho já o cabelo já um pouco mais refinado, né? Já tenho aqui sobrancelha, tudo mais, já... O modelo já está completo aqui já, então a gente já pode mandar. E aí, se caso a licença, né, nesse caso, peça alguma refação ou alguma coisa que queira mudar ou melhorar, enfim, aí a gente já acaba fazendo depois, né? Claro que desse momento que a gente está mostrando aqui, nessa peça ela pode sofrer algum tipo de alteração, né? Exato, então não aqui final, né? Aqui não é o resultado final, mas a gente considera final para mandar para aprovação, né? Para mandar para o licenciador. Então nessa etapa aqui a gente já não tem mais o que fazer aqui, né? A não ser que E quando vai para aprovação, pode mudar rosto, pode ter outros... Exato, de repente a gente pode, sei lá, o cara não gostou da pose, que é bem difícil, né? Porque como a gente já prova com o conceito, então a pose geralmente é a pose do conceito mesmo, exatamente. Então não tem... E tem algumas coisas que nem cogumelos ali na base, talvez por produção, talvez a gente possa tirar, porque
partes Isso técnicas, algumas isso é bem coisas importante. podem sofrer, né? Às vezes a gente consegue, enfim, a gente tem esse pensamento quando está modelando, mas também a gente não se prende muito a isso para não ficar preso artisticamente. Então, nesse caso eu optei por colocar esses cogumelos, mas é algo que a gente pode sacar fora ou manter. Sim, Isso aí sim. depende muito do que a gente quer para a produção, né, da peça. Sim. Que tinha alguns detalhezinhos, mas não muda muita coisa, mas esse aqui já é o final do modelo, né? Então a gente já tem aqui ele finalizado Muito legal, Juninho. e pronto para provar. Aí só não tá. Ah, não, a espada tá com outro material, né? Aqui a espada, vou até trocar aqui para ficar mais. E aqui o botãozinho também. E é isso, galera. Muito bom, Juninho. Finalizamos o modelo. Muito bom, obrigado aí por compartilhar aí com a galera aí o seu conhecimento. Isso aí, obviamente, é uma masterclass, né? Não é uma aula, tutorial e tal, é só pra a galera ter uma noção aí mais sobre o processo, né? Mas tirar curiosidade mesmo, né? E é isso. E obrigado aí pela paciência aí. Que isso, obrigado a vocês. O seu tempo é corrido aí também, tá? É nóis. Falou, Juninho. Falou, pessoal. Valeu, galera. Obrigado aí.